A maioria das pessoas cometem esse erro sem perceber e sendo bem genuíno mesmo, achando que está fazendo certo, porque a gente tem a tendência de repetir aquilo que muitas vezes ouvimos quando era criança. Às vezes a gente tem consciência e muda, e às vezes a gente repete no automático. E o que não entendemos é o risco que repetir essa frase, não fale com estranhos, não dê atenção a estranhos, pode causar. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Thalia, sou técnica em enfermagem, sou doula e sou educadora com foco em prevenção ao abuso. E o erro que a maior parte dos pais cometem é de ensinar as crianças que pessoas estranhas são um perigo, quando na verdade o perigo muitas vezes mora dentro da nossa casa. E a gente não consegue perceber isso porque não tem esse olhar mais atento ou até mesmo porque não tem essa informação. E a grande questão aqui é, a maior parte dos casos de abuso, ele acontece dentro de casa ou com pessoas muito próximas que fazem parte do convívio ali da criança. E o que você precisa entender é que a gente não consegue identificar olhando, aquela fulana ali, ó, é um abusador, aquela lá é abusadora. A gente não consegue olhar e ver na cara da pessoa que ela é, mas a gente consegue perceber sinais de alerta, comportamentos que podem evoluir para um abuso. E isso é a parte mais importante que a gente precisa ensinar aos nossos filhos. E eu quero que esse vídeo seja bem prático. Então, como que nós vamos ensinar aos nossos filhos quais são os comportamentos que ponham eles em risco e que abusadores geralmente usam? Por exemplo, criar algumas regras dentro da nossa casa. Essa é uma das coisas que poucas pessoas sabem e usam. Na minha casa, por exemplo, a gente tem uma regra que é bem clara. Não pode brincar no quarto sozinho com a porta fechada. Mas o videogame fica lá dentro. Tira o videogame de dentro. Mas os brinquedos estão lá no quarto. Traga os brinquedos para a sala. Coloca os brinquedos na área. Por quê? Aqui tem dois pontos. A gente tem um ponto das crianças que são menorzinhas, que daí tem um outro assunto que acaba entrando ali, e nós temos o ponto das crianças que são maiores. Pensando no quesito abusadores, que seja um adulto, alguém muito mais velho, se essa pessoa está com uma criança pequena dentro de um quarto, qual é a chance de você ver o que ele está fazendo lá dentro? É baixa. Então sempre fala assim, eu não gosto que brinca nos quartos, a gente vai brincar na sala. Essa é a regra da nossa casa. Segundo ponto que você pode ensinar aos teus filhos também, brincadeira tem limite. A partir do momento que começa a tocar no seu corpo, existem partes do seu corpo que são privadas e particulares sua e que ninguém pode tocar. A partir do momento que alguém está tocando nessas partes, você tem que imediatamente sair de perto. E eu gosto aqui de brincar com os meus filhos. Eu trago isso assim, é uma estratégia de educação, mas eu trago de forma de brincadeira, de lúdico mesmo, para eles poderem aplicar. Que eles têm 2 superpoderes. E isso é bem interessante, eles aplicam bastante em casa. O primeiro superpoder, ele pode falar não. Quando alguma coisa não tá agradando ele tem o superpoder de falar não. Não quero, para. Esse é o primeiro superpoder dele. E o segundo superpoder dele é sair de perto. Se alguma coisa tá acontecendo, ele não tá gostando e ele falou não e não tá sendo respeitado, sai de perto. Esse é o seu superpoder. E aqui a gente aplica tanto para a prevenção em casos de abuso, como também em conflitos internos entre irmãos, porque eu tenho 2 crianças e eles brigam, é comum. Então, quando uma criança tá ali implicando com a outra, eu falo, filha, qual que é o seu superpoder? Não e sair de perto. Se o não resolveu, sai de perto. Pronto. Assim a gente acaba com os conflitos, né? E ainda garante que a criança tenha essa orientação do que fazer caso ela não se sinta bem e não está sendo respeitada. Um outro ponto que é um detalhe que acaba mudando completamente essa situação é você ensinar a criança que que ninguém pode tocar no corpo dela sem o consentimento dela e que existem brincadeiras que não são brincadeiras. Aqui você vai ensinar ela o que é brincadeira e o que não é. A brincadeira é algo que é bom para os dois. Se eu tô me divertindo e o outro tá se divertindo e a gente tá brincando, tá sendo bom para os dois, é brincadeira. Agora, se um tá brincando, se divertindo, rindo e o outro está desconfortável com a situação, não tá gostando, tá irritado, não é mais brincadeira e a situação precisa parar. Por quê? Porque isso faz a criança entender
os sentimentos dela, como que ela tá se sentindo em relação àquilo que está sendo feito. E por que isso previne num caso de abuso? Se um adulto ou alguma outra pessoa começa a fazer algo brincando, porque eles usam essa estratégia, mas eu tô só brincando, e tá desconfortável, e a criança começa a se sentir desconfortável, não tô gostando da situação, opa, eu estou desconfortável, não estou gostando. A minha mãe falou que quando eu não me sinto bem, não é uma brincadeira. Então, o que eu tenho que fazer? Sair daquela situação imediatamente. Conseguiram entender? Tá ficando bem claro assim? E o terceiro ponto, que é o que mais me preocupa como profissional, é que, assim, as crianças muitas vezes têm medo de contar para os pais. E aqui entra um chamado para você que é pai e mãe urgente. Você precisa melhorar o jeito que você conversa com o seu filho para que ele se sinta seguro. Por que eu falo melhorar? Porque às vezes a gente tenta ser melhor a cada dia e a gente às vezes erra mesmo e falha, mas nós precisamos diariamente escolher melhorar, escolher fazer diferente e tentar dar o melhor para os nossos filhos. Então, por isso que eu estou falando, tentar melhorar a comunicação com os filhos. De que forma? Você precisa afirmar para o teu filho que ele é amado, que independente do que aconteça, dos erros dele, você nunca vai deixar de amá-lo, ele sempre vai ser amado, você sempre vai estar ao lado dele, você acredita nele, e quando ele mente, você sabe que ele tá mentindo. Então você tem que falar assim pra ele, filho, eu sei que às vezes quando a gente mente, quando a gente fala uma mentira, a gente fica com medo das consequências, mas eu preciso te dizer que vamos enfrentar as consequências juntos, eu vou estar do seu lado, a gente vai enfrentar porque nós temos que enfrentar as nossas consequências, mas eu preciso que você seja verdadeiro como mãe e como papai. Nós não vamos brigar, nós não vamos bater, não é esse o intuito. A gente quer te ajudar a resolver os problemas. Só que para ajudar a resolver, eu preciso entender qual que é o problema. Então você tem que conversar nesse sentido. Ser sincero, se você quebrou alguma coisa, tá tudo bem. A gente vai resolver como pagar. Ah, quebrou, vai ter que pagar? Ok, então a gente vai ali ou descontar da mesada, se a criança já receber mesada, ou a gente vai pensar em fazer alguma rendinha extra, alguma coisa assim, para conseguir pagar. Talvez você, vai ter alguma consequência. Eu não uso o termo castigo, mas eu uso consequência na questão das crianças, né? Por exemplo, você não vai assistir televisão, você vai fazer outra coisa, porque, quebrou, então a gente, por um tempo, você não vai poder assistir televisão. Para ele entender que as atitudes dele também têm consequências. Entenderam mais ou menos? A gente vai direcionando os nossos filhos no comportamento e nos erros que eles têm. E o que acontece? Quando a gente não tem esse tipo de conversa aberta, os abusadores, eles são muito espertos. Enquanto você tá indo, eles já estão voltando com as informações. Então, eles usam exatamente o medo, a punição que você usa com o teu filho, para amedrontar aquela criança e ela não contar o que está acontecendo. Então você tem que ser sábio no sentido de, independente do que acontecer, você precisa me contar e a gente vai resolver junto, eu tô do seu lado. Entenderam? Para que quando o abusador falar assim, mas seu pai vai brigar com você, vai bater em você, a criança vai pensar assim, não, meu pai não falou isso. Ele falou que ele me ama, independente dos meus erros, mas que eu vou ter que passar pelas consequências, mas ele vai estar do meu lado. Então, eu não vou deixar de ser amado. Porque qual que é a questão? A criança, quando acontece algo assim, o medo dela de deixar de ser amada é tão grande que ela esquece que ela precisa se amar também. Ela começa a colocar a culpa nela. Isso é um assunto mais complexo, a gente pode abordar num outro tema, num outro vídeo, mas a gente precisa afirmar para a criança que ela é amada, que independente do que acontecer, a gente nunca vai deixar de amar ela e nunca vai abandonar ela. Ela precisa dessa segurança emocional, tá? E para finalizar, a gente precisa entender que não é a pessoa, mas é o comportamento. É o que a gente já falou anteriormente. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Por exemplo, um estranho chamou o seu filho para ir lá na casa dele buscar um doce. Não, você não vai porque é um estranho, você não conhecemos essa pessoa, você não vai. Agora, e se for alguém conhecido? Alguém ali, um irmão da igreja, um vizinho, alguém que faz parte ali do convívio, que você já conhece, já sabe o nome, já tem ali um pouquinho mais de convívio com essa pessoa. O fulano me chamou pra ir lá na casa dele buscar um doce. Você vai deixar seu filho ir? Não, não vai. Por quê? Lembra das regras que a gente coloca em casa com os nossos filhos, que são para proteção? A gente coloca em casa, mas eles vão levar isso depois para fora também. Por exemplo, qual que é a outra regra que você pode estabelecer com o teu filho na sua casa? A criança não vai para casa de ninguém sem o pai e sem a mãe.
Esse negócio de criança dormir na casa de coleguinha, ficar o dia na casa do coleguinha, gente, não existe. Eu não deixo vir na minha casa sozinho, sem pai e sem mãe. E eu também não deixo os meus filhos irem na casa de ninguém. Ah, mas o fulano quer brincar, então eles nunca vão na casa um do outro? Vão. O que eu faço? Eu preparo um café da tarde, recebo a família, as crianças vão brincar e eu recebo os pais. Estamos todos ali. Eles estão brincando, a gente vira e mexe, tá de olho. Trago as crianças para brincar na onde eu possa acompanhar. Eles vão tendo experiências deles de vivência e nós interagimos como adultos. Então, assim, proporcione momentos assim para os seus filhos. Mas não permita que seus filhos vá na casa de pessoas, mesmo que vocês conheçam. Porque lá dentro você não tem controle, você não sabe o que está acontecendo, tá? Então, usando esse exemplo, o fulano quis ir na casa do coleguinha. Ah, mas eu conheço. Percebe como assim a frase, mãe, mas eu conheço, então eu posso ir? Não, não é porque conhece ou não conhece, mas é porque criança não vai sozinho na casa de ninguém sem a mãe, sem o pai. Entenderam a diferença? De você ensinar o comportamento, criança não vai sozinho, ou de você ensinar que a pessoa estranha não é de confiança. Entendeu? E mesmo que seja alguém de confiança que esteja lá, você já preparou o seu filho naquele exemplo anterior. Se você não se sentir à vontade, se algo não estiver do seu agrado, você tem 2 poderes: falar não e sair de perto. Entenderam? Espero ter ajudado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com pais que também estejam precisando dessa informação e até o próximo vídeo.